como tem bastante pessoas chegando no canal agora, conhecendo o canal agora, tem muita gente mesmo passando aqui pelo canal, que ainda acredita que o dízimo é para os dias atuais. E aí eu vou fazer essa live hoje no objetivo de responder ou tirar uma dúvida de uma pessoa que começou a acompanhar o nosso canal agora. O nome dela aqui, aqui está apresentado aqui, ela colocou a pergunta lá dizendo o seguinte, é a Antônia Maria 1822, lá o nome dela lá no YouTube, né? Ela perguntou assim: pastor, o senhor tem como provar para a gente, ou o senhor tem como provar que a gente não fica com vida amarrada e não vai para o inferno, como dizem? Porque já ouvi pastor falar que quem não dizima, a gente fica tudo amarrado e não vai para o céu, vai para o inferno. Aí no final a gente vê que é uma pessoa que está com dúvida, ela coloca assim na última mensagem, ó. Ela coloca assim: faz sentido, porque antigamente as igrejas não falavam tanto em dinheiro e os irmãos eram abençoados e tinha milagres na igreja. Exatamente. Então você vê que é uma pessoa que está com sinceridade, com dúvida realmente. Ela ouviu a mensagem, aquilo mexeu com ela e aí despertou essa dúvida. Então vamos lá, pessoal. Ela pediu para a gente provar que se ela não der o dízimo, se ela não der o dízimo, dizem que vai para o inferno. E eu tenho que provar para ela que ela não vai. E a primeira coisa que eu faço antes de mostrar os textos sagrados é o seguinte: pergunte ao pastor da sua igreja, onde que está o texto que diz que se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno? Pergunta para ele: pastor, eu estou com dúvida, eu não sei, onde que está o texto que diz que se eu não for dizimista, fiel, eu vou para o inferno? Claro que ele vai pegar aquela passagem e dizer que os roubadores não herdarão o reino de Deus. Só que, entenda, essa resposta deles é uma resposta chula, sem nenhum critério de hermenêutica bíblica, sem nenhum critério de interpretação ortodoxa. É apenas uma forçação de barra, um malabarismo teológico, como a gente chama. Mas eu vou provar para você. Primeiro, o único texto que as pessoas conhecem sobre dízimo e ainda entendem errado, eu vou mostrar para você onde que está o texto do dízimo, que você não faz ideia onde que está o texto do dízimo, a doutrina do dízimo na Bíblia, porque as pessoas só conhecem aqui, ó, Malaquias 3:10, onde Deus está cobrando. Aliás, primeiro ele fala no verso 9 que a nação inteira está roubando a ele. Isso aqui já é para tirar uma dúvida de algumas pessoas que dizem: não, Malaquias está cobrando o dízimo dos sacerdotes. Não, Malaquias não está cobrando o dízimo dos sacerdotes. Malaquias, o profeta, está cobrando o dízimo da nação judaica inteira, não é dos sacerdotes. Pelo contrário, os sacerdotes nem davam o dízimo, o sacerdote recebia o dízimo dos dízimos. A tribo de Levi inteira recebia o dízimo e os sacerdotes recebiam o dízimo dos dízimos da tribo de Levi. Ok? Agora, ele está cobrando a nação inteira, primeira coisa. Segundo, ele está dizendo que a nação inteira está roubando a ele. Que nação? A nação de Israel. E ele está dizendo, pedindo: ó, tragam o dízimo ao depósito do templo, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as portas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Impedirei que a praga devore a colheita, e as videiras nos campos não poderão dar fruto, não perderão fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, tem outra tradução que diz: por vossa causa repreenderei o devorador. Mas na verdade esse devorador que ele está falando aqui como diz essa tradução aqui, a NVI, que esse devorador aqui é uma praga que devora a colheita. Olha na outra tradução. Por isso que é importante você estudar a Bíblia, entender os textos, você olhar em várias traduções diferentes. Por isso que eu sempre indico a vocês um aplicativo aqui, a Bíblia JF Offline, que é de graça. Baixa no teu celular para você. Tem 14 ou 15 traduções lá de graça. Então ele está dizendo aqui que para aquele povo que der o dízimo fielmente, ele diz que não vai permitir que o devorador devore a safra da lavoura dele. Agora, por que ele está falando que o devora? Como é que é esse devorador, a praga?
não devore a lavoura deles. Então entende, a tradução, né, as outras traduções de João Ferreira de Almeida que chama por vossa causa repreenderei o devorador, é, esse devorador nada mais é, né, numa tradução mais clara, NVI, por exemplo, a tradução NVI, esse devorador nada mais é do que pragas que devoram a colheita, como está lá em Joel, capítulo 1, capítulo 2, quando Deus diz que o povo está em pecado, o povo está sendo infiel, e Deus vai enviar pragas, os seus 4 juízos, o gafanhoto, a lacarta, a locusta e o pulgão. E só o gafanhoto, ele fala que tem um gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador, o migrador e outras espécies de devorador, de gafanhotos. Então, ele está falando aqui de insetos que devoram a lavoura. Aí você pergunta então por que que esse dízimo aqui que Deus está mandando o povo trazer para ter mantimento na casa dele, por que está relacionado à questão de lavoura, de agricultura? Exatamente por isso, querido. Porque o texto que nenhum pastor, eu tenho 48 anos de idade, no ano que nós estamos aqui agora, eu já vivi no meio evangélico durante mais de 20 anos, 25 anos aproximadamente, e eu nunca na minha vida inteira, nunca, jamais eu vi um pastor, um bispo, um apóstolo, um crente, um pregador, um ministro, um líder, dizer para o povo onde está a doutrina do dízimo, porque Malaquias não é a doutrina do dízimo. Malaquias é um profeta que surgiu quando o povo voltou do cativeiro babilônico, passaram 70 anos lá, depois voltaram para a terra deles, 50 mil judeus, e eles estavam cada um cuidando da sua construção, da sua casa, e tinham esquecido o templo, que Zorobabel e Josué tinham começado a reformar, a construir, a fazer, e ele precisava ser reformado. E o povo tinha esquecido, deixado para lá. Então os sacerdotes, os levitas, não estavam podendo fazer o serviço do templo, o culto do templo, estavam tendo que trabalhar, porque senão ia morrer de fome. Então o templo estava abandonado. Aí Deus vai levando o profeta Malaquias, o profeta pós-cativeiro, exatamente para exortar o povo, a nação inteira, como ele diz no verso 9, que tem que dar o dízimo, para ter mantimento na casa dele, para ter comida para os levitas, para os sacerdotes, para a tribo de Levi, né? A descendente de Arão, para que eles possam parar de trabalhar no secular e focar no culto do templo. Então era para isso. Deus está cobrando da nação inteira. Pessoal, daqui a pouco eu bato papo com vocês, tá? Aguarda aí, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos trazer essa resposta aqui. Aí então, por que está isso relacionado à lavoura? Está relacionado à lavoura porque lá em Deuteronômio 14, 22, preste atenção. Deuteronômio, eu já falei isso aqui tantas vezes, irmão, faz tantos anos que eu falo sobre isso, mas sempre surge uma multidão de pessoas aqui no canal que nunca ouviram falar sobre isso e tem dúvidas. Então preste atenção, até você que já sabe, para você compreender melhor. Então lá em Deuteronômio 14, 22, o que é o Deuteronômio? Deuteronômio é o livro da repetição da lei. Livro do Deuteronômio inteiro. Se você quiser conhecer a lei que Deus deu para o povo judeu, você pode ler Deuteronômio que você vai conhecer toda a lei que Deus deu para eles. E lá em Deuteronômio, no capítulo 14, do verso 22, diz assim, ó: separem o dízimo de tudo que a terra produzia no momento. Pega a tua Bíblia e vai conferir, ou então nota aí para você ler depois, você que tem dúvida. Ele está mandando aqui, ó, separem, eu estou lendo na NVI, tá? Qualquer tradução está do mesmo jeito, só muda as palavras. Okay? Mas a explicação é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É o mesmo sentido que ele está falando. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Ou seja, tudo que a terra produzir todos os anos, separem a 10ª parte. Preste atenção. Então aqui começa a falar sobre a doutrina do dízimo. A primeira vez você vai ver aqui falando, descrevendo direitinho, Deus está dando as leis, o que é que faz com a mulher adúltera, o que é que faz com a mulher menstruada, o que é com a mulher que depois de parir um menino macho, quantos dias ela tem que ficar de resguardo, uma menina fêmea, quantos dias ela tem que ficar de resguardo, como é que faz a circuncisão, como é que o sacerdote deve fazer a circuncisão, com quantos dias faz a circuncisão, o tipo de oferta alçada, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, como é que faz, uma pessoa curada de lepra. Então aqui no livro de Deuteronômio, irmão, ele dá todos os detalhes, sabe, da lei, dos artigos, de cada ponto da lei, explica como é. E aqui ele chega na questão do dízimo.
E na questão do dízimo ele começa a dizer o seguinte, que é para o povo, a nação de Israel, separar o dízimo, 10% de tudo que a terra produzir todos os anos. Então começa a observar que o dízimo é do que a terra produz, ou seja, é para agricultores e pecuaristas. Pescadores naquela época, tanto na época do Antigo Testamento como nos dias de Jesus, pescadores não eram dizimistas, carpinteiros não eram dizimistas, fabricantes de tendas não eram dizimistas. Os únicos que eram dizimistas eram as pessoas que plantavam e que criavam, agricultores, né, fazendeiros, pessoas que viviam da agricultura, da pecuária, que era a base da economia israelense. Então ele manda tirar 10% de tudo que a terra produzir todos os anos. Aí no verso 23, preste atenção nisso. Comam, Deus está mandando, dizendo, povo de Israel, ó, todos os anos vocês tirem 10% do que o plantio de vocês produzir. E aí a gente faz o que, Senhor? Comam o dízimo do cereal, do vinho, do azeite e das primeiras crias de todos os seus rebanhos na presença do Senhor. Ele está mandando o quê? Ele está mandando o povo e diz, tirem a 10% de tudo que a terra produzir, de tudo que os animais criarem. Ok, Senhor, entendemos, vamos tirar 10% de tudo que a terra produzir, de tudo que os animais procriarem. Mas aí a gente faz o que com isso, Senhor? O Senhor diz no verso 23, vocês mesmo comam. Como assim? Eu mesmo, que plantei, que criei, meus animais produziram tanto, eu vou tirar 10% do que os meus animais produziram, criaram, procriaram. Vou tirar 10% do que o meu plantio produziu e eu vou comer. Mas eu não já plantei para comer, mas isso aqui é diferente, aqui é um ritual. Comer na presença do Senhor. Verso 23. No local que ele escolheu como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre ao Senhor, o seu Deus. Então, ele está dizendo que não é para comer em casa, na casa do vizinho, fazer um churrasco ali, não. Ele diz que é para comer lá onde Deus escolheu para colocar o nome dele. Onde foi que Deus escolheu para colocar o nome dele? Quem sabe dizer aí? Fala para mim aí, vai. O Anderson, bem rapidinho, a Vanusa. Qual foi o lugar dentro de Israel que Deus escolheu para colocar o nome dele, que ele mandou construir o templo lá? Qual foi o lugar? O nome da cidade? Lá dentro do país de Israel. Deus está dizendo, vocês têm que comer na minha presença. Onde é a tua presença? No lugar que eu escolhi para colocar o meu nome, que é lá onde está o templo. Ou seja, lá na cidade que é a capital do país, de Israel, lá onde tem a Praça das Lamentações. O nome daquela cidade? Cidade de Jerusalém. Então foi lá que Deus fez habitar o nome dele, foi lá que Deus colocou o templo. Isso a Vanderlei Sicard acertou. Então ele diz, lá onde, então vocês vão, não é comer em qualquer lugar, vocês vão lá para onde Deus fez habitar o nome dele, escolheu o lugar para habitar o nome dele, que é lá em Jerusalém. E por que nós temos que ir para lá comer lá? Alguém pode perguntar, ele explica, para que aprendam a temer o Senhor seu Deus. Não podiam comer em casa, não podia comer, vou lá para a fazenda do meu sogro, não, era em Jerusalém. Ou seja, todos os anos o judeu era ordenado pela lei do dízimo, a lei de Deus, a lei do dízimo, de pegar 10% de tudo que ele tinha colhido do plantio dele, e tudo que ele tinha produzido das vacas, das ovelhas, pegar 10% daquilo ali. Se eu tenho 10 vacas, se eu tenho 100 vacas, elas produziram 10 vacas. Se eu tenho 10 ovelhas, produzir uma ovelha. Se eu tenho 10 vacas, produzir uma vaca, eu pegava 10%, que é uma, né? Se naquele ano o meu rebanho aumentou 10 cabeças de gado, eu tiro uma. 10 cabeças de ovelha, eu tiro uma, que é 10%. E aí eu faço o que assim? Naquele ano o meu plantio produziu 100 arroba, eu tiro 10 arroba. E eu faço o que com isso? Eu vou para Jerusalém. Fazer o que com isso? Comer lá na presença. Você quem vai comer, você quem é o dono, quem plantou o produto, você vai comer lá. Mas por que eu não posso comer aqui? Porque para você aprender a temer o Senhor tem que ser lá. Era um ritual, pessoal. O dízimo era um ritual. E ele continua, irmão, sabe?
Nenhum pastor na face dessa terra, teólogo, é, biblista, sabe, formado em Harvard, seja lá onde for, ele pode negar isso que eu estou falando. Nenhum. Você diz, não, mas é porque tinha vários tipos de dízimo. Não, o dízimo era só um. Só tinha um tipo de dízimo. Agora, ele era dado de várias formas diferentes, você vai entender. A primeira forma que o dízimo era dado, o judeu plantou, colheu, pega 10%, vai para Jerusalém comer lá. É ordem de Deus, fazer um ritual. Poxa, eu podia comer aqui, não, tem que ir para Jerusalém. Sai do comodismo e vai lá. Tu mesmo vai comer, mas é lá em Jerusalém. Aí ele diz, mas se o local for longe, verso 24, se o local for longe demais, e você tiver sido abençoado pelo Senhor, ou seja, se da tua terra onde tu mora for muito longe de Jerusalém, e Deus tiver abençoado muito você, ou seja, se tiver colhido muito naquele ano, e tua vaca, teu gado tiver produzido muito, o que é que você vai fazer? E você não puder carregar o dízimo, ó, verso 24, mas se o local for longe demais, e Deus tiver te abençoado muito, e não puder carregar o dízimo lá para esse local que o Senhor mandou, lá para Jerusalém, pois o local escolhido pelo Senhor fica muito longe. Então, todo o dízimo, troquem o dízimo, verso 25, troca o dízimo por prata, por dinheiro, pronto. Era a moeda corrente naquele instante, já foi, em outro momento foi o ouro, em outro momento foi a prata, aqui naquele momento era a prata. Aí ele diz aqui, então se o lugar for muito longe, Deus tiver te abençoado muito, for muita coisa, e não tiver carroça o suficiente para você levar para lá, para Jerusalém, da cidade que tu mora, faz o seguinte, vende, troca por prata. Pega tudo, os 10% de tudo que você pegou de dízimo aí, troca por dinheiro, prata. E leva lá para o local que o Senhor fez habitar o seu nome, lá em Jerusalém. E aí, quando chegar lá, eu vou pegar a prata, colocar lá o dízimo lá, entregar para o sacerdote, alguma coisa do tipo, não. Verso 25. Quando você chega, aí você, 25 você troca o seu dízimo, 10% do que a terra produziu. Se você era carpinteiro, fabricante de tendas como Paulo, carpinteiro como Jesus, ou pescador como Pedro, você não tinha que se preocupar em fazer isso aqui, você não tinha que se preocupar em dar dízimo, que é para agricultor e pecuarista. Aí Deus te abençoou muito, teu gado produziu muito, tua terra produziu muito, 10% é coisa demais, não tem como levar em carroças para lá, tu mora muito longe. Aí ele orienta a fazer o quê? Ele diz, você vende, aí você pega o dinheiro do dízimo que você vendeu, você apurou o dinheiro, aí você vai para Jerusalém. Aí chegando em Jerusalém faz o quê? Eu pego aquele dinheiro, a prata, e dou lá o dízimo no templo, não. Verso 26 você diz o seguinte, era para você, não era para você comer? Era. Então eu vou fazer o que com o dinheiro? Verso 26. Com a prata que você, né, o dízimo era o produto da terra, mas não dava para levar, você agora trocou o dízimo por prata, aí a prata é mais fácil, você bota num saco, bota no bolso e vai lá. Então mas tem que ir para Jerusalém, tem que ir. Se não der para levar o produto, troca por dinheiro e leva o dinheiro. Tem que ir para Jerusalém. Chegando lá faz o quê? Verso 26. Comprem o que você quiser. Está aqui, ó. Comprem o que quiserem. Bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejar. Então, ou seja, ia para Jerusalém, não deu para levar o produto da terra, 10% dos meus animais era muito, 10% do que eu colhi era muito, não deu para levar, Deus me abençoou muito, mas eu tenho que ir para Jerusalém para dar o dízimo. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ele diz que vende, pega o dinheiro e vai para Jerusalém com o dinheiro. Chegando lá, compra o que você quiser. Tudo que a tua alma desejar, que o teu coração desejar, de boi, de ovelha, de vinho, de bebida forte, qualquer coisa. Aí faz o que com isso? Então, juntamente com a sua família, comam e se alegrem na presença do Senhor, do seu Deus. Oh, meu Deus. Você está vendo que... Me diga aí, irmão, vocês que estão ao vivo aí agora comentando. Eu não vou bater um papo com vocês agora não, vou continuar dando estudo. Mas me diga aí, em nome de Jesus, quando foi que vocês ouviram algum líder evangélico explicando isso aqui para o povo? Me diga, 1000 anos que tu tem de crente. Tem gente aqui que tem 1 milhão de... É mais velho, é evangélico, é mais velho que Salomão, do que rapaz, aquele lá, que viveu 900 anos, rapaz. É mais velho que o Matusalém na igreja. E nunca na vida ouvi um pastor explicar isso. Nunca na vida. E só lê Malaquias 3:10 e acabou essa história.
Aqui Deus está mandando, a lei do dízimo está aqui. Malaquias é uma cobrança para o povo dar o dízimo, não é a lei do dízimo, é a cobrança. Mas aqui em Deuteronômio 14, 22 em diante, é a lei do dízimo, é como se dá o dízimo corretamente. Aí você vai para Jerusalém, compra o que você quiser e coma, é para você comer. Com quem? Corre demais, coma junto com a sua família, verso 26. Coma junto com a sua família e se alegrem ali, na presença do Senhor. Então aquele deu a ordem é essa. É o dizimista, o próprio dizimista, quem comia o seu dízimo. Você sabia disso, irmão? Tá aí, ó, o irmão aqui que estava com dúvida, né? Irmã Antônia Maria, que fez a pergunta aí. Eu vi que ela estava sendo sincera, não estava debochando. Seu pastor já lhe ensinou isso? Seu líder já lhe ensinou isso? O Valdemiro Santiago já ensinou isso para o povo lá na televisão, na igreja dele. O Edir Macedo já ensinou isso para o povo dele lá. Os pastores da Assembleia de Deus já pregaram isso para o povo. Então, a maioria nem sabe disso. Não lê Bíblia. Não estuda a Bíblia. Ele só pega qualquer texto ali e vai para o culto lá, gritar com o povo, glória a Deus, aleluia, bater tambor, tocar música para o povo se agitar, ficar pulando e achando que estão cheios da presença de Deus. Então, você, o dizimista, quem é para comer o seu dízimo? Mas o que é que eles estão fazendo hoje? Estão ensinando o contrário. Pega teu dízimo, deixa tu passando necessidade, deixa tu atrasar a água, a luz, a internet, o telefone, o aluguel da casa, deixa de fazer a feira, tudo para poder dar o tal dízimo para ele, sendo que a palavra de Deus diz que é para você comer o seu dízimo. Não podia gastar o dízimo. Interessante é isso. O cara não podia gastar o dízimo do jeito que queria, não. Tinha que ser lá em Jerusalém. Leva para lá e come lá na presença de Deus com a família. Não, mas não dá para levar coisa demais. Vende e pega o dinheiro. Mas vá para Jerusalém. Chegando lá, compra o que você quiser. Mas coma. Você tem que comer, você e a sua casa. Para quê? Para aprender a temer o Senhor. Era um culto prestado a Deus. Deus abençoou a gente demais. Que tudo é nosso. Deus abençoou tudo para nós. Então vamos lá em Jerusalém comer na presença dele esse dízimo. Em gratidão a ele. Era isso. Era isso. Isso sim é que era o dízimo. Aí ele vai. Isso era uma forma de dar o dízimo. E tinha que ser assim. Todo ano. Aí ele vai e pede uma coisa, ordena, aliás, né, na lei. Verso 27. Nunca se esqueça dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Aí Deus vai falando para o povo ir lá, comer o dízimo em Jerusalém, leva, come lá, se não der para levar, vende, pega o dinheiro, vai para Jerusalém, compra o que você quiser e come, se alega na presença do Senhor. Preste esse culto para Deus, é o culto do dízimo, é o povo mesmo comendo o próprio dízimo deles. Aí Deus vai e diz, mas não esqueça do levita. Quem era o levita? O irmão que tocava na igreja? Não. O levita um dos filhos de Jacó era Levi, o nome do rapaz era Levi. Você sabe que Jacó teve 12 filhos, né? 12 filhos, cada filho daquele de Jacó é o nome de uma tribo de Israel. O Judá, o nome do cara era Judá. Pronto, tem uma tribo lá que é Judá. Uma tribo é uma cidade, pessoal, uma cidade. Dentro de um país tem uma cidade chamada Judá. Aí todo mundo daquela cidade ali era da descendência do Judá. O avô, o bisavô, o tataravô, o trecavô, era o tal do Judá. Aí o pessoal chamava eles de judaítas. E tinha outro filho lá que era meu nome, meu Deus, o Levi. O nome do rapaz era Levi, o filho de Jacó era Levi. Aí esse Levi teve filho, teve mais filho, teve mais filho, teve neto, e teve bisneto, teve tataraneto, neto, cancha neto, brega lá neto. E eu sei que foi se multiplicando Levi. Aí aí tinha uma cidade lá que era a tribo de Levi, do nome da cidade lá. Aí aquela tribo de Levi, todo mundo lá era da descendência desse tal de Levi, que já tinha morrido não sei quantos anos. Era o neto dele, bisneto, tataraneto, é isso aí. E essa tribo de Levi foi o povo que Deus escolheu para cuidar do templo. Aí dentro da tribo de Levi, né, de tantas famílias que tinha lá, tinha uma família que era a família do Arão, aquele irmão do Moisés. Aí o Arão morreu, né? Aí o Arão teve filho, neto, bisneto, tataraneto, e todo mundo que era da família de Arão, né? Eles eram da tribo de Levi também. Mas tinha dezenas de famílias da tribo de Levi. E dessas dezenas de famílias tinha uma família que era da família de Arão. Foi nascendo o filho, o neto, o bisneto, tataraneto. Eu sei que formou-se uma cidade.
E esse povo da tribo de Levi eram eles os responsáveis para cuidar do culto a Deus. E dentro da tribo de Levi tem a casa de Arão. E da casa de Arão eram os responsáveis para ser os sacerdotes. Aí os levitas faziam o quê? Os levitas cuidavam de fazer a limpeza do templo, né, de tirar o sangue, limpar o sangue, toda aquela sujeira que fazia toda lá. E a família de Arão, que era o sacerdote, era eles quem fazia as orações, quem preparava os pães da proposição, que acendia as lâmpadas todo dia, 3 horas da tarde. Então, era isso aí. Então, eles não receberam nenhuma herança na terra de Israel, apenas arrabaldes que chama, né? Os pedacinhos da terra, o restantezinho da terra para poder colocar algum animal lá, alguma coisa. Aí Deus está dizendo aqui, ó, vocês não podem esquecer dos levitas. Entendeu? Agora não é o irmão que toca na igreja que canta, não, era o pessoal que era de uma descendência, de uma família, né? Eu tenho uma família, eu sou descendente de uma determinada família, você também é descendente de uma determinada família. Então levita é isso, é um descendente de uma determinada família. Aí da tribo de Levi, né, da família de Levi, que começou com, lá não sei quantos mil anos atrás, com esse rapaz chamado Levi. Deus pediu para não esquecer deles porque eles não têm herança. O trabalho deles é servir no templo. Então não esqueçam dos levitas. Então o que é que nós vamos fazer com os levitas? Assim, ó? Aí você faz o seguinte, ó, verso 28, olha o dízimo, a outra forma de dar o dízimo. Ao fim de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano só. Está aí no verso 28. Ó. Traga todos os dízimos da colheita do terceiro ano. E armazene-o em suas próprias cidades. Ou seja, eu, judeu, vou todo ano para Jerusalém comer meu dízimo lá na presença de Deus. Um tipo de culto que eu estou oferecendo para ele. Mas no terceiro ano, eu não vou para Jerusalém. Então o que é que eu faço com o meu dízimo? Junto com outros pessoal da cidade que eu moro, eu pego meus dízimos lá, 10% das crias, 10% dos animais, coloco tudo lá na porta, 10% tudo que eu plantei, criei, coloco lá na porta da cidade. Lá tem uns anciãos lá todo dia lá, coloca na porta da cidade, 10% de tudo, todo mundo junto, aquela cidade inteira. E tinha várias cidades, né, dentro do país. A cada 3 anos vocês fazem isso. 2 anos vocês vão para Jerusalém com o meu dízimo de vocês. No terceiro ano vocês não vão para Jerusalém. Vocês vão tirar o dízimo sim, mas não é vocês que vão comer, não é vocês que vão para Jerusalém. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, juntar tudo e colocar lá na porta da cidade. Para quê? Verso 29. Para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e também os estrangeiros, e também os órfãos e as viúvas que vivem na cidade de vocês, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Ou seja, a cada 3 anos o meu dízimo não era eu que comia. 2 anos eu comia, eu mesmo comia com a minha família em Jerusalém, mas no terceiro ano não. No terceiro ano era para o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Era para ajudar essas pessoas. E por que só a cada 3 anos isso? A cada 3 anos porque era uma nação inteira, irmão. Era quase 3 milhões de pessoas ali. Então era muita coisa. E como a tribo de Levi era só uma tribo, órfão, viúva e estrangeiro não eram tantos, então a cada 3 anos os dízimos era para ajudar essas pessoas. Então e as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os levitas, nas cidades, pegar a sua parte do dízimo, levar para casa para sobreviver durante 2 anos com aquele dízimo que eles estavam recebendo. Então você observa que essa outra forma de dar o dízimo era um tipo de um plano de assistência aos necessitados e aos líderes religiosos no governo hebreu. Assim como os governos do mundo têm, o Brasil, por exemplo, tem um plano de assistência para os necessitados, para os pobres, tem o Bolsa Família, o Bolsa Escola, Bolsa Renda, essas coisas aí, que eu não sei se eu estou falando correto, porque muda às vezes os nomes, né? Então, esse era o plano de Deus para aquelas pessoas. Só que durante 2 anos o próprio judeu dizimista quem comia o dízimo dele mesmo. Mas a cada 3 anos eles davam para o levita, o órfão, a viúva e a estrangeira. Aí no próximo, esse ano não é eu que vou comer. Esse ano eu vou tirar para o órfão, para a viúva, estrangeiro e o levita. Coloco lá na cidade, os anciãos distribuem lá para eles. Pronto. Aí no ano que vem eu já pego, já vou para Jerusalém, como lá.
No outro ano eu já vou para Jerusalém de novo, pego meu dízimo, vou lá na presença de Deus comer lá de novo. Aí lá no terceiro ano de novo eu não vou para Jerusalém, eu pego meu dízimo, tiro o dízimo sim, mas eu deixo lá para o órfão, a viúva, o estrangeiro e o levita. Era assim que era dado o dízimo. Essa é a lei do dízimo. Lá em Levíticos 27, no verso 30, quando ele está falando de dízimo lá também, o último capítulo de Levíticos também que fala de lei, né? Levíticos que são dos levitas. Como é que os levitas tinham que se vestir, como tinham que se portar e algumas leis concernente a eles. Aí todos os dízimos da terra, verso 30, Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra, sempre observe, Deuteronômio 14 diz que é dízimo da terra. Levítico 27, 30 também diz que é dízimo da terra. Então, todos os dízimos da terra, seja do cereal, sejam dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Consagrados são ao Senhor. Então, aqui ele está lembrando, os levitas estão lembrando, que todo dízimo é consagrado a Deus. E é para ser dado dessa forma. Como? 2 anos, o próprio judeu dizimista obrigatoriamente tem que pegar 10% do que ele produziu e criou e ir comer em Jerusalém, na presença de Deus, com a família dele e se alegrar lá. No terceiro ano é para o órfão, a viúva, o estrangeiro e o levita. Aí ele vai falar aqui que os dízimos é do Senhor e tal, que o dono não pode resgatar o dízimo que deu, né, para estar escolhendo entre o bom e o ruim, é 10% e acabou essa história. Não, bota esse aqui que é bom, ruim, tira aquele ali que é bom. Não, é 10%. Não é para escolher, é 10% e pronto. Aí no verso 34 ele diz, ó, esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os filhos de Israel. Esses são os mandamentos que o Senhor, que Senhor, Deus, ordenou a Moisés, que é Moisés, o líder do povo judeu, que tirou o povo do Egito. Ordenou a Moisés, lá no Monte Sinai, para quem? Para os israelitas. Levíticos 27, 34. Então observe, por isso que Malaquias começa o livro dele dizendo o seguinte, escrevendo, né? Sentença do Senhor por intermédio do ministério de Malaquias para a nação de Israel. Eu te pergunto, irmão, tu é judeu, tu é hebreu, tu é israelita, tu é agricultor, tu planta, tu colhe, tu cria animais. Não. Tu nem é judeu, tu nem é agricultor, nem planta. E por que tu quer um negócio de dar dízimo, meu irmão? E mesmo que você seja agricultor e pecuarista, crie e plante, ainda assim não é para você dar dízimo. Por quê? Porque você não é judeu. Agora você entende porque é que lá em Mateus 23, 23, que eu acho ridículo, quando um teólogo usa, eu já vi teólogo usar isso aqui para dizer que Jesus ratificou o dízimo. Não, Jesus ratificou o dízimo, ele disse que é para a gente continuar dando dízimo. Aí o cara pega lá, Mateus 23, 23 diz assim, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Hortelã e de cominho, o quê? Do fruto da terra. Mas têm negligenciado os preceitos mais importante da lei, que a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia, e não omitir aquelas, ou seja, continuar dando dízimo. Então, de fato, Jesus disse para os judeus, para os fariseus e escribas, que eles deveriam sim continuar dando dízimo, mas não esquecer de praticar. Mas dízimo de quê? Do endro, do cominho, do hortelã, porque é do fruto da terra. Ah, mas não existia dinheiro. Como que não existia dinheiro? Se lá na lei do dízimo, Deuteronômio 14, 23, ele já manda vender e pegar a prata. Se não der para levar, verso 22. Se não, verso 24. Verso 25. Se não der para levar o dízimo, troca por prata. Prata não era dinheiro, não? Como é que não existia dinheiro? Não, pastor Jadel, mas o dízimo era dado assim porque não tinha dinheiro. Mentira. Eles sempre vão tentar argumentar mentindo para tentar convencer vocês. Se lá em Deuteronômio 14, 25 ele diz, se não der para levar o dízimo, que é o produto da terra, troca por prata, ou seja, vende e pega o dinheiro. Aí chegando lá, você pega o dinheiro e compra tudo que você quiser e compra. Tinha dinheiro sim, pessoal. Então por isso, voltando para Mateus 23, 23, por isso que Jesus está dizendo para os judeus, para os fariseus e mestres da lei, para eles dar o dízimo. Mas o dízimo de quê? Do endro, do cominho, do hortelã. E por que Jesus está dizendo que é para eles continuar dando? Porque eles são judeus.
Por quê? Porque a nova aliança só começa quando Jesus morre na cruz do Calvário. Você lembra quando Jesus está na ceia, Mateus 26, 26, e ele diz assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, quando Jesus está lá na última ceia com seus discípulos, Mateus 26, 26, esse aqui é o caso da nova aliança no meu sangue, do novo pacto, do novo testamento, como queira chamar. Então, quando Jesus sobe naquela cruz, ele diz: está consumado. Consumado o quê? O fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Mateus 5, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir, ou seja, eu vim levar a lei à sua conclusão, eu vim para a lei terminar. A gente não vai destruir a lei é santa, boa e justa, mas ela termina aqui. Ela apontava para o Messias, para o Cristo. Tudo na lei era sombra de Cristo. Cristo veio, a lei termina, a lei encerra, como uma casa em construção. Ah, eu quero construir uma casa nova. Não, eu vou derrubar essa aqui? Não, eu vou primeiro terminar essa aqui, quando eu terminar essa, eu construo a outra. A lei é isso. A lei é a casa velha que você terminou de construir, você não vai derrubar ela, você terminou, concluiu, pronto. Agora vamos fazer a casa nova, a graça, o Novo Testamento, o novo pacto, a nova aliança. Deu para entender assim? Então lembra disso. Por isso que em Mateus capítulo 8, Jesus cura um leproso, e ao curar aquele leproso, Jesus diz para ele, no verso 4, Mateus 8, 4, vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Você sabe qual foi a oferta que Moisés ordenou para a cura do leproso? Lá em Levíticos capítulo 12 até o capítulo 18. E lá no Levíticos 14, do 1 ao 25. Levíticos 14, do 1 ao 25. Vai lá ver qual é a cura, a oferta que Jesus mandou. Curou o rapaz de lepra. Jesus curou o rapaz de lepra. O rapaz mandou: Senhor, se quiser pode me curar, isso eu quero. Ele fica limpo, ele ficou limpo imediatamente. Verso 3. No verso 4 ele diz: olha, não conte a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou. Mas que oferta é essa? Como é que eu sei? Está lá em Levíticos 14, do 1 ao 25. Está escrito lá o seguinte, que é para pegar uma roupa. Vai lá, o leproso curado, vai se mostrar ao sacerdote. O sacerdote vai verificar se ele está curado. Se ele estiver curado, ele pega 2 pombinhas, corta a cabeça dela, derrama o sangue na água, pega um galho de pau de uma árvore, que é chamada de isopo, molha e salpica em cima do leproso 7 vezes. Para testificar que ele está curado. Pronto. Jesus mandou fazer isso. Jesus mandou aquele homem curado de lepra ir até o sacerdote, levar 2 rolinhas, para arrancar a cabeça da rolinha, derramar o sangue na água, e o sacerdote jogar em cima do leproso curado, para testificar que ele curou. Então por que Jesus mandou fazer isso? Tem alguém fazendo isso? Não, mas Jesus mandou. Mas você não está dizendo que Jesus mandou dar o dízimo? Por isso, tem que dar o dízimo que Jesus mandou, Mateus 23, 23. Então por que não faz isso aí também? Porque também que não pega, corta a cabeça da rolinha, joga dentro d'água e toma um banho com aquela água com sangue do sangue da rolinha, para testificar que ficou curado da lepra ou da hanseníase. Por que não ensina isso hoje? Porque o contexto, Mateus, Marcos, Lucas e João, é dentro do antigo pacto ainda. Ali ainda não está o novo pacto, ainda não é o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto. Ali é a velha aliança ainda, o velho pacto, o velho testamento ali, irmão. Então, não está mais do que provado que qualquer pastor que abrir a boca, como a irmã disse aqui na coisa dela, qualquer pastor que abrir a boca e disser que se você não der o dízimo, você vai ficar com a vida amarrada e vai para o inferno, ou é um ignorante que não sabe e está falando por pura ignorância, ou é um safado, pilantra, vagabundo, tomador dos bens alheios. Dessas duas, uma. Ou o coitado daquele pastor realmente é ignorante, não sabe, está falando aquilo porque não entende mesmo, não sabe, ninguém nunca ensinou para ele, ele também nunca se despertou em entender. Ok. Ou ele está falando porque é um larápio, um vagabundo, um tomador dos bens alheios, um enganador, um mentiroso. Aí fica aí para entender de um por um qual é a situação de cada um. Mas abrir a boca e dizer que vai ficar com a vida amarrada porque não deu dízimo, então simplesmente me mostre.
Em todas as cartas, dos 27 livros do Novo Testamento, se tirar os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que está dentro do contexto do Antigo Testamento, aí fica 23 livros dentro do contexto do Novo Testamento, cartas doutrinárias e tudo mais. Me mostre em alguma carta doutrinária os apóstolos falando de dízimo, pedindo dízimo, ensinando o povo a dar dízimo, que o povo não pode parar do dízimo, o povo tem que continuar dando dízimo para poder ser abençoado e tal, tal. Me mostre, em nome de Jesus. O único livro de todos os 27 livros do Novo Testamento, ou dos 23 livros, né? Fora os 4 evangelhos, que fala sobre dízimo é Hebreus, capítulo 7. E por que ele está... Olha para que ele está falando de dízimo. Para hebreu. Quem é hebreu? O povo judeu, o povo que recebeu a lei. E por que ele está falando só em Hebreus que ele está falando de dízimo? Porque ele está tentando mostrar para os hebreus que agora mudou o sacerdócio, agora não é mais Zedeque, agora é Jesus, que agora é o sacerdócio. Ou agora não é mais os levitas, né, da casa de Arão, os levitas da casa de Arão. Agora Jesus é o sumo sacerdote. E outra coisa, se o dízimo tivesse continuado valendo, os apóstolos jamais iam ensinar o povo a dar dízimo. Por quê? Porque o dízimo era da lei dos judeus e não da igreja. Os judeus continuaram dando dízimo, que eles não aceitaram Jesus como Messias. Nem os judeus não entenderam que Jesus era o Messias. Crucificaram ele, mataram ele, não entenderam. Eles continuaram lá dando dízimo, o sacerdote continuava lá fazendo o trabalho dele no templo, os levitas continuavam fazendo o trabalho dele no templo, e o povo continuava dando dízimo para eles. Por isso que os apóstolos não falam de dízimo nas suas cartas. Porque o dízimo é dos judeus e não da igreja. O dízimo é uma doutrina mosaica e não apostólica. O dízimo é uma doutrina da lei e não da graça. Simplesmente por isso que você não vai ver em momento algum eles falando, os apóstolos, as cartas apostólicas, falando de dízimo, não dá dízimo, pedindo dízimo. Qualquer pastor que negar isso está mentindo. Esses pastores reformados aí, né? Tem muitos que acham que porque é reformado são os donos da verdade. Não, porque nós somos os pastores reformados. Nós pregamos em conferência, temos formados em Harvard, graduado, pós-graduado, doutorado, especialista em grego, em hebraico e aramaico. Ok, meu irmão, você pode ser formado, graduado, pós-graduado, especialista nisso, naquilo outro. Mas me diga, eu estou errado? Eu, o Zé Mané, o Zé Ruela, que não tem nada disso que vocês têm, eu estou errado. Isso aqui que eu estou falando está errado. Eu só queria que esses pastores, principalmente da teologia reformada, fossem mais sinceros para o povo falar a respeito disso. Tem pastor aí, irmão, que eu não vou nem citar o nome dele hoje, o cara até mentiu, um pastor reformado. Escreveu um livro para falar do dízimo, mentindo. A ganância dele foi tão grande que ele esqueceu que tem tanta gente oprimida com esse negócio de dízimo nas igrejas. Tem tanta gente passando necessidade para dar esse tal de dízimo nas igrejas, com medo de ir para o inferno. Esqueceram isso. Simplesmente escreveu um livro dizendo que tem que dar o dízimo, que o dízimo tal, que é um dever, que é obrigação, que tem que dar e tal, uma dívida com Deus. Então escreveram que tem que dar. Então assim, eles esqueceram isso. Mas não estão preocupados. Por quê? Porque não estão preocupados com o povo, estão preocupados com o bolso deles. E esse tipo de gente vai me fazendo perder, vai perdendo a estima e o crédito que tem no meio daqueles que realmente conhecem a verdade. E você imagina alguém que é um eleito de Deus olhando para um cara desse, dizendo, poxa vida, o cara está mentindo mesmo, está sendo desonesto. Então, meu irmão, fica mais do que provado que se você parar de dar o dízimo, você não vai para o inferno e tua vida não vai ficar amarrada a coisa nenhuma. Muito pelo contrário, é isso que você tem que fazer imediatamente. Porque enquanto você continua dando dízimo, achando que vai para o inferno, achando que é um dever, que é uma obrigação, e com medo de devoradores, seja lá do que for, significa que você ainda não nasceu de novo. Significa que você ainda está preso aos preceitos da lei. Que você ainda não nasceu de novo, não recebeu o Espírito da graça. Que você ainda está debaixo da maldição da lei. Então, pare de dar o dízimo imediatamente. Pastor Adel, queria compreender melhor sobre esse assunto. Tem várias formas de você entender melhor sobre esse assunto. Eu tenho aqui no canal uma playlist,
onde tem dezenas de vídeos onde eu explico melhor, com mais calma, vários vídeos falando sobre isso. E escrevi também um livro. O dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. E lá nesse livro, com 142 páginas, eu provo teologicamente, provo na história que a igreja nunca jamais pediu dízimo. Isso é uma coisa moderna do século VII, século VIII para cá. E como é que eu faço para adquirir esse livro? Primeiramente é de graça, você não vai pagar nem um centavo. É um livro digital, não é de papel, é digital. Você pode pedir ele, você pode encadernar, imprimir, encadernar, faz o que você quiser, pode ler na tela do celular. Pede aonde? Lá no WhatsApp do Ministério. 859-9127-2811. A irmã Vanusa Junqueira já colocou para você aí no bate-papo. 859-9127-2811. Tá bom? É de graça. Só mandar mensagem, não ligue, porque não atende ligação. Manda a mensagem e diz assim: eu quero o livro do dízimo. Só isso, tá? Então tá aprovado. Então, aí você diz: não, mas eu parei de dar o dízimo, minha consciência ficou pesada. Claro que vai ficar pesada. Se você passou a vida inteira sendo enganado, fizeram lavar e celebrar, você acha que vai sair da noite para o dia? Comigo também foi assim, com os outros que estão aqui também foi assim. A gente aprendeu certo, correto, que ninguém tem que dar dízimo coisa nenhuma, paramos de dar, mas mesmo assim a consciência pesada, com medo, porque tinham lavado nossa mente. E mesmo a gente olhando para a verdade, sabendo que a verdade, a Bíblia, na Sagrada Escritura, eu não tenho que dar dízimo. Eu tenho que parar de dar o dízimo, sim. E mesmo assim a mente ficava confusa, ficava com mente pesada. Mas aí com o decorrer do tempo isso vai saindo, isso vai limpando. Porque o exercício da verdade vai limpando as velhas práticas caducas da religiosidade. Então como é que as igrejas vão sobreviver? Lá no livro também eu explico isso no final, com ofertas voluntárias. Dou exemplo lá de 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9. Atos capítulo 4, capítulo 5, ofertas voluntárias, espontâneas. E não porque alguém disse que eu tenho que dar 10%. Ou não alguém colocando palavras na minha boca, me orientando a fazer voto. Pastor Adel, mas eu fiz um voto que eu ia dar o dízimo a vida toda, não posso parar não. Tem que parar. Tem que parar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Digamos que você é católico, você fez uma promessa ao São Francisco, que é aqui perto em Fortaleza, né, Canindé? Você fez uma promessa ao São Francisco, se alcançasse tal graça, você ia, todos os anos você ia lá levar R$100 para depositar lá no cofre lá. Aí todo ano você vai, Só que de repente você se converte. Você começa a entender que o São Francisco não é para ser adorado, não é para ser venerado, que ele não pode interceder. Aí você se converte, conhece o Evangelho, conhece a Cristo e se converte. Aí eu te pergunto, vai continuar lá em Canindé, pagando essa oferta a ele lá? Claro que você não vai. Você vai dizer, poxa vida, quanto tempo eu tive enganado. Aí por que agora, conhecendo a verdade, tu vai continuar dando dízimo, mesmo tendo feito o voto? Claro que você não tem que dar. Você fez um voto na ignorância, orientado por falso ensinamento, falsa doutrina, meu irmão. Amarrado, tua vida tá. Se você quer desamarrar a tua vida, pratica a verdade. Aí sim tua vida vai desamarrar. Porque conhecereis a verdade te libertará. Se você parar de dar o dízimo, aí sim a verdade te libertou. Se você continua preso à doutrina do dízimo, porque você continua escravo. Então ajuda a igreja como? Com oferta voluntária. E pastores, assembleianos principalmente. Parem de colocar essa regra que o obreiro só é obreiro aí na sua igreja se for dizimista. Parem, pastores assembleianos, parem de tirar a oportunidade dos obreiros porque não estão dando dízimo. Eles não estão dando dízimo porque eles entenderam a doutrina bíblica, mas querem continuar aí. Vocês ficam oprimindo os obreiros. Parem de oprimir os obreiros, pastores. O cara é obreiro da Assembleia de Deus, parou de dar o dízimo, pronto, não pode mais dirigir culto, não pode mais pregar, não pode mais tocar, não pode mais louvar, não pode mais fazer nada. Só pode fazer as coisas se for dizimista. Parem de ser hipócritas, pastores. Já chega de hipocrisia. Povo, vocês têm que boicotar essas igrejas. Vocês têm que, enquanto vocês continuar, os caras oprimindo vocês, e vocês continuam lá comendo na mão deles, eles vão continuar fazendo de vocês gato e sapato. Parem de ser infantis. Nasçam para a verdade.
Deixe o Espírito Santo operar em vós o novo nascimento. E as ofertas são voluntárias quando as pessoas querem dar e como elas podem dar. Para quê? Para que essas, assim como Atos capítulo 4, para que essas ofertas entrem nas mãos, iam para a mão dos apóstolos, e eles distribuíam a cada um de acordo com a necessidade que cada um tinha. Então as ofertas é para isso. Então a gente tem que entender a doutrina por um todo, não é só ficar contra aquilo e contra. Não, a gente tem que entender a doutrina. O povo entregava as ofertas, os apóstolos não entregavam. Atos 4. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, eles fazendo coleta para os crentes pobres de Jerusalém. Ali nós temos os princípios ali, como é que dá a oferta hoje no Novo Testamento. Que para ajudar os irmãos pobres da igreja, para promover a obra missionária. Você lembra que Paulo fala lá em 2 Coríntios 9, que que os outros apóstolos recebiam ajuda financeira da igreja, mas eles e Silas não recebia? Ele e Barnabé não recebia. Porque não queria. Paulo disse, os outros podem receber, nós também, mas nós não aceitamos. Mas ele fala e cita lá, Tiago, cita Pedro e outros apóstolos que recebiam. Os irmãos que iam para a missão, fazer a missão, eles recebiam ajuda de sustento da igreja. O próprio Paulo fazia tenda, mas depois parava de fazer tenda e os irmãos traziam doações para eles, para poder ficar vivendo das doações, para se entregar ao evangelho. Então as ofertas tinham essa finalidade de ajudar os irmãos pobres necessitados da obra da igreja, promover a obra missionária. É para isso, a oferta é para isso. Então a gente tem que entender a doutrina completa, como um todo. Se você for dizer para as pessoas que oferta voluntária, ninguém dá quando não quer, não é pecado se não dá. Não vou dar esse mês e pronto, você não está pecando. Esse mês eu vou dar, pronto, eu. Quanto que eu devo dar? Quanto? Ele diz, conforme o teu coração deseja, conforme o teu coração quer. E ele vai para onde? Para o caixa da igreja, não é para o bolso do pastor. Para quê? Para ser direcionado para a necessidade da obra. Para isso. Está entendendo? Ok? Isso é Bíblia. Tá bom? Não é minha revolta contra o sistema, não. Porque eu não posso me revoltar contra o sistema ao ponto de ir contra a Escritura. Eu vou contra o sistema. Agora, como é que o sistema pede oferta? É voto, é proposta, é sacrifício, oferta alçada, oferta primícia? Está errado. Envelope ungido, venda disso, daquilo outro, está errado. Está tudo errado, isso tudo antibíblico. Tudo antibíblico. Então, a oferta é, cada irmão na congregação vê a seriedade da congregação, a seriedade da igreja, vê que a igreja ajuda os irmãos necessitados, os irmãos mais pobres, promove a obra missionária, então eu vou ajudar essa igreja com amor e alegria. Vou colocar lá, e lá eles veem a necessidade e vão distribuindo de acordo com a necessidade de cada um, do jeito que os apóstolos faziam. É isso, tem que ser assim. Isso é Bíblia. Eles dizem, vai lá na igreja do pastor que pede dízimo. Pastor, um exame médico, pede um exame médico, uma ajuda, uma cesta básica, e vai mandar você usar a fé. Agora, eles usam o dinheiro da igreja, e o povo tem que usar a fé, né? É isso. Pastor, se alguém quiser dar o dízimo por gratidão, não é errado, não é? Mora em Campinas. É sim, é errado, irmão. Todo o dízimo da... Porque assim, irmão, você nunca vai tirar o dízimo porque você está tirando de gratidão. Sempre vai ficar aquele resquício lá no teu subconsciente, que você nem sabe que é por causa daquilo, mas é por causa da doutrina do dízimo que eles ensinaram. Lá no fundo, você não está dando por gratidão, você está dando por causa da doutrina colocada na sua mente. Você quer fazer por gratidão? Então não calcula. Não calcula. Pega um valor conforme o teu coração e dá. E ajuda, e dá. Não dê em igreja herege. Para dar em igreja herege, é melhor você procurar alguém que está precisando e dar. Ou a sua mãe, seu pai, um parente seu. Um irmão da igreja que você vê que é pobre, necessitado. Uma igreja herege, não. Dê logo diretamente para um irmão que precisa e pronto. Vai dar na Universal, na Mundial, na Igreja da Graça. É jogar no fogo. Eu mesmo, quando eu conheci essa verdade, Deus mostrou para mim. Foi uma luta muito grande para poder começar a pregar isso. Porque eu falei, poxa, como é que eu vou pagar a despesa do ministério por parar de dar o dízimo? E depois parei até de pedir oferta. Embora sim, os irmãos ofertam, é necessário, porque a gente tem as despesas para pagar e pessoas para ajudar. Mas paramos de pedir dízimo. Disse, não, aqui não tem mais negócio de dízimo, acabou-se. E a oferta é voluntária aí, eu não vou mais pedir não. Quando vocês quiserem, vocês colocam aí, pronto, manda para a conta da igreja, faz o que vocês quiserem aí.
tem despesa para pagar e tal, mas não vou mais negócio de momento de ofertório, não. Tem mais isso aqui não. Vamos para frente e deixa Deus operar. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe. Fiquem todos na paz.